acharam? Amém. Vamos fazer a leitura, que diz assim: e alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e logo souberam que ele estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que não havia lugar mesmo diante da porta, e Jesus lhes anunciava a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco baixaram o leito do paralítico. Verso 5. E vendo Jesus a fé deles, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam assentados alguns escribas e fariseus, que começaram a interrogar em seus corações, dizendo: porque ele profere blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo em seus espíritos que assim se interrogavam entre si, lhes disse: por que interrogais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Perceba que Jesus não pergunta para eles o que é fácil. Jesus pergunta para eles: o que é mais fácil para vocês? Dizer para ele: perdoados estão teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Verso 10. Ora, para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Versículo 11. A ti te digo: levanta, toma o teu leito e volta para a tua. No som de 3, vamos ler o verso 10 e 11 juntos, amém? 1, 2, 3. Para que saibam que o Filho do Homem tem poder de fazer o quê? De fazer o quê? Não é poder na terra de levantar paralítico. É para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. A ti te digo: levanta, toma o teu leito e volta para a tua. Olha para esse irmão lindo antes de fechar com a Bíblia e diz para ele: hoje, se você crê, Jesus te faz voltar para casa diferente da forma que você veio. Tem alguém que crê nisso aqui além de mim? Olha para cá. A autoria do texto que nós acabamos de fazer leitura é dada ao nosso irmão Marcos. Quem era Marcos? João Marcos era o seu nome. Marcos era filho da nossa irmã Maria, a mesma Maria que, quando o pastor Pedro estava preso na prisão de Antônia, foi na casa da mãe de Marcos que a igreja se reuniu para orar. E a igreja orando, você conhece o texto, Deus envia o seu anjo e liberta o pastor Pedro da prisão. Acredita-se que Marcos escreveu esse evangelho aproximadamente no ano 70 depois da morte de Cristo, e ele escreve esse evangelho com destino aos romanos. Se você ler do primeiro capítulo de Marcos a seu último capítulo, você vai ver que Marcos ele não faz questão de escrever acerca dos sermões, acerca das pregações, dos ensinos de Cristo, mas ele vai fazer questão de frisar um Jesus que serve e que operava milagres por onde ele passava. Por que, Léo? Há quem diga que o povo romano era um povo meio incrédulo, não se acreditava assim muito na teoria. Então, conhecendo para que ele está escrevendo, ele não manda para eles teoria, mas ele vai mandar para os romanos o que Jesus fazia por onde ele passava. Marcos vai começar a escrever o seu evangelho nos contando que Cristo vai completar 30 anos de idade e vai ter com João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Você conhece? O céu vai se abrir, o Espírito vai descer do céu em forma de pomba, e do céu vai ecoar uma voz e vai dizer: esse é o meu filho, que me traz muita alegria. Após aquilo, o profeta João Batista é preso, e Jesus vai sair pela Galileia pregando e fazendo discípulos. Ele vai fazer os seus 4 primeiros discípulos, a saber, Tiago, João, Pedro e André.
Depois de fazer os seus 4 primeiros discípulos, Jesus junta eles e diz: olha, nós vamos seguir viagem em direção a uma cidade. Quem sabe eu posso ver Pedro afoito como era, dizendo: mestre, e qual vai ser o destino da nossa primeira viagem missionária juntos? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, nós vamos seguir viagem em direção à cidade de Cafarnaum. Os mesmos seguem viagem. E o texto vai dizer no capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 31, que chegando em Cafarnaum, mulher de Deus, a primeira coisa que Jesus vai fazer, pastor, é procurar uma sinagoga. E encontrando a mesma, o texto diz que ele vai começar a pregar. E o povo vai começar a se maravilhar entre eles e dizer uns aos outros: que ensino novo é esse? Ele não prega como todo mundo prega. Ele prega com uma autoridade. Ele prega com poder. Irmãos, vale a pena dizer uma coisa aqui: aquele culto na sinagoga naquele dia foi diferente. Por quê? O povo não estava ouvindo qualquer pregador pregar. O povo não estava ouvindo um jovem que tropeça nas palavras como você está ouvindo aqui hoje. Naquele dia quem estava pregando naquele culto era a própria palavra. Era o próprio verbo encarnado, o Filho de Deus, que estava pregando naquele culto. E eu aprendo uma coisa: que culto que o meu Jesus está presente, não tem como ele ser culto natural. Culto que Jesus está presente tem manifestação de glória, de autoridade, de poder. Tem alguém que crê nisso aqui além de mim? Você já sentiu ele aqui nessa noite? Se ele está no nosso meio, tem que haver glória, poder, autoridade. Cadê a igreja que veio adorar o Jesus vivo? Jesus está pregando, a palavra está sendo pregada. Só que dentre os 4 discípulos havia um por nome de Pedro. Fala comigo, Pedro. Jesus chegou até Pedro e disse: Pedro, vinde a mim, porque você não vai ser mais pescador de peixes. Eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro vai abandonar tudo que aprendeu desde a sua mocidade a fazer. Pedro vai abandonar os seus caminhos para andar nos caminhos de Jesus. Pedro vai abandonar os seus sonhos para atender o chamado de Cristo. E vale a pena dizer uma coisa aqui: Pedro está nesse culto na sinagoga. Pedro está vendo ele pregar. Pedro está vendo o poder ser manifesto através da palavra. Pedro está vendo ele libertar um jovem que estava possesso de um espírito imundo naquele culto. Só que a partir do versículo 34 o texto vai dizer que na casa de Pedro as coisas não estavam nada fáceis. Por quê, Léo? A sua sogra estava enferma em cima de uma cama, acometida de uma febre. Peraí, parece que tem algo contraditório aqui. Por quê? Nós somos tendenciosos a pensar: não, eu deixei tudo para seguir a ele, eu abandonei os meus sonhos para viver os sonhos dele. As coisas só tendem a dar certo. Só que eu aprendo com Pedro uma coisa aqui: que mesmo eu abandonando os meus caminhos para andar nos caminhos dele, que mesmo eu abandonando os meus sonhos para viver o chamado dele, eu não estou isento de enfrentar os dias difíceis da vida. Vou repetir isso aqui: por você estar vivendo no centro da vontade, por você ter se preocupado em viver no querer de Deus, não te isenta de enfrentar os dias difíceis da vida. O dia difícil chegou na vida de Pedro, pastor, e não avisou que chegaria. E quem sabe tem alguém olhando de fora e dizendo: de que adiantou atender o chamado? De que adiantou abandonar a profissão? Meu Deus, de que adiantou largar tanta coisa só para atender o chamado de Jesus? O dia difícil chegou e esse Jesus dele não fez nada. Só que o texto vai dizer que o culto na sinagoga vai acabar. Capítulo 1, verso 35 em diante. E olha o que o texto diz: e dirigindo-se Jesus em direção à casa de Pedro. Vou repetir: Pedro está atendendo o chamado. Pedro está vivendo no centro da vontade. Só que em casa tem alguém em cima de uma cama e com a febre. Só que o texto diz que quando o culto acaba, e dirigindo-se Jesus em direção à casa de Pedro, é Jesus dizendo: Pedro, depois desse culto eu tenho surpresa para a tua casa. Depois desse culto eu tenho surpresa para a tua família. Eu não sei como você adentrou por essas portas, eu não sei quem você deixou em casa, só que o Espírito me impulsiona a liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Se veio para o culto, dá o teu melhor para ele, porque depois desse culto
Jesus está indo em direção à tua casa hoje. Não, levanta a mão que eu vou liberar essa palavra. Eu não sei como você veio, eu não sei como tu deixou a tua casa, eu não sei quem é a preocupação de lá. Só que o céu está dizendo: depois desse culto tem surpresa. Eu estou indo em direção à tua casa, Pedro, para resolver essa causa. Cadê você que acredita? Eu vou te dar alguns segundos para adorar a Ele. Vai, mostra para o adversário da tua alma que com luta ou sem luta tu veio. E tu não veio dar qualquer coisa a Ele. Tu veio prestar um culto racional, entendendo a quem veio adorar. E dirigindo-se Jesus em direção à casa de Pedro, entrou na sua casa, tomou sua sogra pela mão e a levantou. E a febre a deixou, e imediatamente ela passou a servi-los. Isso aqui chamou minha atenção, porque a primeira coisa que ela vai se preocupar em fazer depois de Jesus ter levantado ela é ser, porque ela entende o princípio do Evangelho. Evangelho, você não é levantado para ser servido. Evangelho, você é levantado para servir. Vou repetir isso aqui. Evangelho, você não é levantado para ser servido. Evangelho, você é levantado para servir. Só que tem algumas pessoas que parece que querem inverter os valores, querem ser levantados, mas não tem disponibilidade para servir. E Jesus está dizendo: eu não levanto ninguém para ser servido, eu levanto pessoas da minha obra para servir. Jesus está dizendo: hoje eu entro na casa, tomo na mão de algumas pessoas e levanto um povo no meio de um povo com disponibilidade para servir o Evangelho. Imediatamente ela, singular, se referindo a apenas uma pessoa, passou a servi-los. Essa no final, sinal de plural, quer dizer mais de um. A gente aprendeu isso na aleluia. O que é que aprendemos com isso, Léo? Ela não está escolhendo a quem servir. Ela passou a ser. Ela estava servindo todo mundo que estava dentro da casa. Sabe por quê? Servo não escolhe serviço e não escolhe a quem servir. Vou repetir isso aqui. Servo não escolhe serviço e não escolhe a quem servir. Se você tem seus preferidos para servir, me perdoe, você é tudo menos servo. Você está querendo tirar algum benefício através desse serviço, porque servo não escolhe serviço e não escolhe a quem servir. Naquele dia, da mesma forma que Jesus estava sendo servido, Pedro, Tiago, João e André estavam sendo servidos, porque servo não escolhe serviço e não escolhe a quem servir. Aí a notícia vai percorrer toda a Cafarnaum da Judéia, e a notícia é: Jesus curou e levantou a sogra de Pedro. Aí o versículo 35 do capítulo 1 diz: e lhe trouxeram todos os enfermos e endemoniados da cidade. Só que o texto não vai dizer, pastor, que ele curou todos, Stephanie. O texto vai dizer: e curou Jesus muitos deles. O que dá a entender que nem todo mundo foi curado, porque se Jesus tivesse curado todos, a Bíblia dizia: e curou Jesus todos. Só que lhe trouxeram todos, mas ele curou muitos deles. Então teve gente que foi enfermo e voltou para casa da mesma maneira, porque naquele dia Jesus não decidiu curar todo mundo. Aí o texto diz que o sol se põe, ele reúne os seus discípulos e diz: olha, é necessário que o Evangelho seja pregado nos povoados vizinhos. Eles vão sair de Cafarnaum. Jesus vai dar uma volta pela Galileia, vai pregar em alguns povoados, vai curar aquele leproso do capítulo 1. Só que no capítulo 2, no verso 1, que eu fiz questão que você lesse comigo do 1 a 11, o texto diz: e alguns dias depois,
entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. E logo mais uma vez toda a cidade se reuniu ali, e Jesus lhes anunciava a palavra. E vieram ter com ele 4 homens, trazendo consigo um paralítico. Vamos parar e pensar um pouquinho juntos aqui. Capítulo 1, verso 35, depois que ele cura a sogra de Pedro, o texto diz que lhe trouxeram todos os enfermos da cidade. Só que o texto não diz e curou Jesus todos. O texto diz e curou Jesus muitos deles. Em outras traduções diz e curou Jesus alguns deles. Então nem todos foram curados. Teve gente que naquele dia foi enfermo ter com Jesus e voltou para casa da mesma maneira, porque naquele dia Jesus não decidiu curar todo mundo. O sol se pôs, ele reuniu seus discípulos, saiu de Cafarnaum, deu uma volta na Galileia, pregou em alguns povoados, curou o leproso no capítulo 1. Só que no capítulo 2, no versículo 1, o texto diz que alguns dias depois Jesus voltou outra vez para Cafarnaum. E vale a pena isso aqui. A Cafarnaum do capítulo 1 é a mesma cidade do capítulo 2. Entenda isso para você pegar isso aqui. A Cafarnaum do capítulo 1 é a mesma Cafarnaum do capítulo 2. E quando ele decide voltar outra vez para a mesma cidade, ele está pregando a palavra. 4 homens vêm trazendo consigo um paralítico. Eu ainda não entendi o que você está querendo dizer, irmãos. Não é a primeira vez que ele está tentando ser curado. Vou repetir isso aqui. Não é a primeira vez que esse paralítico está tentando ir ter com Jesus para ser curado. É a segunda tentativa dele. Me prova, te provo. A Cafarnaum do capítulo 1 é a mesma Cafarnaum do capítulo 2. A Bíblia diz que no capítulo 1 lhe trouxeram todos. Então ele está incluso nisso aqui. Só que o texto não diz que ele curou todos. O texto diz que ele curou alguns deles. Então teve gente que foi enfermo e voltou do mesmo jeito. Então ele é até daqueles todos que foram levados. Só que ele é daquele alguns que não foram curados. Só que Jesus está dizendo: eu só fui dar uma volta na Galileia. Já estou voltando outra vez para a cidade. E dessa vez não tem milagre para a multidão. Ele está dizendo: dessa vez tenta outra vez, porque eu irei honrar tua tentativa. Assim diz o Senhor. O céu está dizendo: ei, eu vi quando você bateu a primeira e a porta não abriu. Eu vi quando você tentou alcançar o milagre. Sabe por que eu não operei o milagre na primeira? Porque eu queria ver a tua perseverança. Eu queria ver se independente de eu fazer o milagre ou não, você ia continuar tentando. Aí ele está dizendo: eu estou voltando outra vez para a cidade. Tenta outra vez. Assim diz o Senhor. Não é a primeira vez que ele está tentando. É a segunda tentativa dele. E tentar já é difícil, convenhamos. Tentar já não é uma coisa muito fácil. Tem gente que na primeira tentativa frustrada da vida desiste. Abandona sonhos, projetos, chamada, ministério, por causa de tentativa frustrada. Tentar em si já é difícil. Imagina tentar no mesmo lugar. Como é? Tentar já é difícil. Agora, mais difícil ainda é tentar no mesmo. Léo, por que você está falando isso? A cidade do capítulo 1 é a mesma cidade do capítulo 2. A casa do capítulo 1 da tentativa frustrada é a mesma casa do capítulo 2. É Jesus dizendo: você não vai mudar de lugar para tentar. Vou repetir isso aqui. Você vai tentar no mesmo lugar. Mas Senhor, eu pesquei a noite toda e não pegou nada. Pescou, tentou a noite toda, pronto. Você tentou até aqui sozinho. Agora você vai tentar debaixo da minha palavra. E no mesmo lugar de rede vazia, Pedro, fica tranquilo. Eu vou fazer você ter a maior pescaria da tua vida. Jesus está dizendo aí: no mesmo lugar. No lugar da vergonha. No lugar que a mente viu tentar um dia e não viu. E viu que as coisas não saíram da forma que você tinha planejado. Ele está dizendo: tu não vai mudar de lugar para tentar. Tu vai tentar no mesmo lugar. Só que tem um porém. Quem viu o teu capítulo 1 de tentativa frustrada
e está te vendo decidido tentar outra vez no capítulo 2, e está pensando que vai ser mais uma tentativa frustrada, mais uma porta fechada, vai ter que ver no lugar da vergonha eu te trazer dupla honra, assim diz o Senhor. Isaías 61, versículo 7, porque no lugar da vossa vergonha eu vos darei dupla honra, assim diz o Senhor. Ele está tentando no mesmo. Aquele lugar não era um lugar desconhecido dele. Ele está tentando no lugar, pastor, que teve gente que tentou junto com ele da outra vez e teve êxito. Ele está tentando no lugar que tem alguém que viu ele tentar outra vez e paralítico e voltar do mesmo. Só que Jesus está dizendo: ei, eu voltei outra vez para a cidade. Não baixa a guarda agora, não desiste agora. Depois de ter planejado tanto, ter caminhado tanto, se esforçado tanto, você vai agora chutar o pau da barraca e abandonar tudo? Jesus está dizendo: tenta mais uma vez, porque eu estou disposto a honrar a tua tentativa. Não vou repetir isso aqui, porque às vezes tem pessoas aqui por um triste para abandonar coisas que demorou tanto tempo para planejar. Jesus diz: o trabalho das tuas mãos não tem sido vão até aqui. Ele está dizendo: tenta outra vez, porque eu irei honrar a tua tentativa, assim diz o Senhor. Ele está tentando no mesmo lugar. Aí o texto diz que 4 homens vêm carregando ele, tenta entrar pela porta, e o texto diz: e foram impedidos de se aproximar pelos que já estavam. Ou seja, quem já estava não deu um jeitinho. Eu sei que a casa estava cheia, mas impediu de quem estava chegando se aproximar de Cristo. E quando ele tenta entrar por onde todo mundo entrou, e pega isso aqui, ele não consegue. Todo mundo que estava presente naquela casa naquele dia entrou pela, fala comigo, porta. Repete, fala porta. Léo, com que base você diz isso, irmãos? As casas da Palestina daquela época só tinham uma porta. A mesma porta que entrava era a mesma porta que saía. Então todo mundo que estava ali naquele dia entrou pela. E quando ele está tentando entrar por onde todo mundo entrou, ele não consegue. Vou repetir. Quando ele está tentando entrar por onde todo mundo entrou, eles não. É Jesus dizendo: você não é todo mundo para entrar por onde todo mundo entrou. Você acha mesmo que eu estou te vendo tentar mais uma vez e eu ia te fazer entrar por onde todo mundo entrou? Eu estou abrindo uma porta de escape que ninguém ainda passou por ela. É exclusividade sua. Assim diz o Senhor. Tenta entrar pela porta e não. É o texto que diz: não sou eu. Foram impedidos pelos que já estavam. Quando eles tentam entrar pela porta aqui embaixo, eles não. Aí sobe até o teto, porque o homem pode fechar a porta de baixo, a porta de cima homem nenhum fecha. Sobe até o teto, e o texto diz: e vendo Jesus a fé deles. Perceba que não é a fé dele, é a fé deles. A fé de quem carrega é a mesma fé de quem está sendo carregado. A fé de quem está sendo carregado é a mesma fé de quem carrega. Sabe por que às vezes não vivemos mais milagres como antes? Não é que Jesus mudou, ele é o mesmo. É porque às vezes quem está carregando crê, e quem está sendo carregado duvida que Jesus pode fazer. E não tem como viver milagres se não estivermos unificados na mesma fé. Vou repetir isso aqui. Jesus está dizendo: quer viver milagres, quer alcançar o impossível, quer viver o meu poder na tua vida, o meu sobrenatural, tem que estar todo mundo unificado na mesma fé. E vendo Jesus a fé deles. Agora me explica como é que se vê fé.
Se Paulo escreveu que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, vou repetir, não se vê fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se... Só que a palavra também diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E Jesus estava fazendo o quê naquele culto, naquele dia? Você leu comigo. E Jesus lhes anunciava a palavra. Se a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a fé também vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus estava pregando, então eles estavam ouvindo Jesus pregar. E enquanto Jesus pregava, uma fé foi gerada dentro deles. E foi essa fé que não fez eles pararem na porta fechada. Foi essa fé que fez eles subirem até o telhado. É Jesus dizendo: eu estou gerando uma fé dentro da tua alma. Eu estou gerando uma fé no teu coração que não vai te fazer parar nas primeiras portas fechadas da vida. Essa fé que eu gero dentro do teu espírito, ela vai fazer você ir além. Ela vai fazer você enxergar além. Porque quem não tem fé para na primeira porta fechada. Mas quem ouviu a palavra e foi gerado uma fé dentro do seu coração, diz: nem que seja pelo telhado, mas hoje você tem um encontro com ele. Cadê uma igreja cheia de fé de Cristo? E vendo Jesus a fé deles, disse-lhes: perdoados estão os teus, perdoados estão os teus. Irmãos, vamos ser bem sinceros com os outros aqui. Vamos supor que a igreja está lotada de uma grande multidão, a ponto de não haver lugar mesmo diante da porta. Eu e mais 3 varões aqui, a gente vem conosco carregando um paralítico. Tentamos entrar pela porta e não conseguimos. Subimos até o teto dessa igreja. Olha o esforço que nós estamos tendo, carregando um paralítico. Lembre-se disso. Fazemos um buraco, baixamos o leito do paralítico por cordas. Olha só o esforço que nós estamos tendo. Qual era a primeira coisa que nós iríamos querer ver Jesus dizer? Era: perdoados estão seus pecados? Eu não ia fazer tanto esforço para querer ouvir: perdoados estão os teus. A expectativa ali não é ouvir: perdoados estão seus pecados. A expectativa ali é ouvir: levanta aí. Só que Jesus está dizendo: antes de te levantar, antes de te fazer andar, primeiro eu tenho que tratar algumas coisas com você. Eu tenho um propósito de te levantar, tenho. Só que eu não posso te levantar desse jeito. E vale a pena dizer uma coisa aqui: o maior intuito de Cristo, o projeto da salvação, nunca foi baseado para levantar homem nenhum. O propósito da salvação sempre foi para perdão de pecados. Porque quando falamos de perdão de pecados, falamos de salvação de alma. Jesus diz para ele: perdoados estão os teus. Só que tem gente na nossa geração que parece que tem valorizado ao contrário. Ele se preocupa tanto em ser levantado e está se esquecendo de buscar salvação e o perdão dos seus pecados. Jesus está dizendo: não pule processo. Quem pula processo não vive propósito. Eu tenho um propósito de te levantar na terra. Só que o meu maior intuito nunca foi esse. O meu maior intuito é perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida e livrar tua alma da perdição. Só que hoje o povo tem procurado Jesus mais para ser levantado do que para ter os pecados perdoados. Ou mesmo o que Jesus pode fazer. Mas poucos procuram Ele por causa da salvação. Só que Ele está dizendo: ei, eu primeiro vou tratar algumas coisas, vou botar algumas coisas que tem que ser botadas no lugar. Você sabe, você pode esconder de todo mundo, nós podemos esconder de todo mundo, só que não há nada em oculto para Ele. Os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ele está dizendo: primeiro eu trato algumas coisas e depois eu te levanto. Perdoados estão seus. Aí o texto
eu no ambiente, presta atenção, você não dizer que eu vou pregar heresia, olhando para Jesus e dizendo: quem? Perdão, é Ele. Se eu estou naquele culto, ele vai responder quem era Ele. Profere blasfêmia. Quem pode perdoar pecados? Entenda isso. Se não, entenda que isso aqui ele está direcionando a pessoa de Cristo, não é o paralítico. Eles estão olhando para Jesus e está dizendo: quem é Ele? Profere blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não? Aí o texto diz: e conhecendo Jesus em seus espíritos, que assim se interrogavam entre si, lhes disse: por que interrogais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais? Perceba que Jesus não pergunta o que é fácil, porque se ele pergunta o que é fácil, pressupõe que um é fácil e o outro é. Um é fácil e o outro é. Ele não pergunta o que é fácil, ele pergunta o que é mais fácil para vocês. Dizer para ele: perdoados estão teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e... Jesus está dizendo para mim: todos os dois são fáceis, tanto perdoar os pecados dele, como também levantar ele e fazer ele andar, porque o que é difícil para o homem, para ele é fácil. O que é mais fácil para vocês? Dizer para ele: perdoados estão seus pecados, ou levanta, toma o teu leito e... O verso 10 é a chave disso aqui, irmãos. Para que saibam que o Filho do Homem tem poder na... Lembra o que eles disseram? Quem é Ele? Aí Jesus está respondendo para eles quem Ele era. Para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra. Não é de levantar paralítico. Isso aqui chamou minha atenção. Glória a Deus. É para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar. Irmãos, presta atenção aqui. Com isso aqui, dá-se a entender que parece que Jesus não ia curar esse homem novamente. De antemão parece que só ia ficar no perdoados estão os teus. Me prova, vou tentar. Só que quando Jesus está dizendo perdoados estão os seus pecados, tem gente no ambiente duvidando que ele tem poder para fazer isso. Aí ele sonda o pensamento e diz: por que interrogar sobre essas coisas? O que é mais fácil para vocês? Dizer para ele: perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma o teu leite e anda? O verso 10 é a causa que ele decidiu curar, pastora. Para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar, de salvar. A ti te digo: perdoados estão os teus pecados. Toma o teu leito, levanta e volta para a tua. Jesus estava dizendo: existia coisas que eu nem ia fazer na tua vida. De antemão meu propósito era só salvar a tua alma. Mas alguém me viu decidido te salvar e duvidou que eu tinha poder para fazer isso. E todas as vezes que o homem duvidar do poder dele na terra, ele está dizendo: eu vou além do limite que o homem pôs. Ele está dizendo: prepara, porque hoje eu estou acrescentando algumas coisas sobre a tua vida. Eu estou perdoando os teus pecados. Estou também te levantando hoje. Levanta, toma o teu leito e volta para a tua. Jesus está dizendo: te prepara. Hoje eu manifesto o meu poder na terra. Eles vão ter que saber que o Filho do Homem tem poder na terra. Ele está dizendo: o que está paralisado, o que não sai do lugar, o que está atrofiado, através do poder de Jesus hoje vai passar a andar. Cadê você que crê nessa palavra? Ele está dizendo: hoje eu manifesto o meu poder na terra. Eu jogo leitos espirituais por terra. Eu jogo paralisias por terra. Ele está dizendo: prepara, que o que não andava, assim diz o Senhor, vai passando. Cadê você que toma posse dessa palavra? A ti te digo:
observa aqui. Irmãos, só no versículo 11, só no 11, eu entendi o porquê na nossa chegada sempre tem que ter alguém para fechar a porta. Você lembra que o texto diz que quando ele chega foram impedidos de se aproximar pelos que já estavam? Não estou querendo forçar o texto, é o texto que diz. Quando ele chega, tem gente que impede dele se aproximar. E só no 11 eu entendi o porquê na nossa chegada é necessário ter alguém sempre para tentar fechar. É Jesus dizendo, sabe por quê? Eu não quero homem dizendo que tem mão dele naquilo que eu vou fazer na tua vida. Jesus está dizendo, foi permissão minha o homem fechar a porta na tua chegada. Tinha gente que podia fazer, mas não fez, hein? Tinha gente que podia dar uma mão amiga, mas não deu. É porque Jesus está dizendo, se fizesse, quando eu te colocasse lá dentro, quando eu te levantasse, só ia dizer, só daí, só foi levantado, porque quando chegou eu abri a porta. E Jesus está dizendo, eu não preciso de porta aberta de homem para te levantar. Não, vou repetir isso aqui. Ele está dizendo, eu estou te levantando de porta fechada. Eu sei que vai existir milagres que nós só iremos alcançar através de pontes. Eu sei que ninguém consegue nada sozinho. Só que vai ter situações também que Jesus não vai permitir que ninguém ajude, que ninguém ponha a mão, porque ele não quer homem dizendo que tem mão dele naquilo que ele vai fazer. Ele está dizendo, a glória só vai ser minha. Eu não vou dividir o que eu vou fazer com o Senhor ninguém. Então não barganha, não faz troquinha de favor. Quem vai te levantar não é homem, quem vai te levantar é o Senhor. Cadê você que crê nessa palavra? Se coloca de pé. Olha para o teu irmão e diz para ele, não para na primeira tentativa frustrada. Olha para ele e diz, tenta outra vez. Não, olha para ele e diz que eu quero que essa mensagem fique cravada na tábua do coração dele. Diz, tenta outra vez. Dessa vez vai ser diferente. O Senhor vai honrar a tua tentativa. Ele diz, prepare, eu tenho contemplado a tua fé. Ele está dizendo que está paralisado pelo poder e autoridade que é no nome de Cristo Jesus. Hoje vai para a Santa. Pai, aí se encontra a tua igreja, aí se encontra os teus filhos. A tua palavra foi pregada. Eu te peço, Senhor, gere uma fé dentro deles, que não venham fazer eles pararem nas primeiras portas fechadas da vida, que eles enfrentem as adversidades com fé e que saiam daqui dispostos e com a alma aquecida e cheia de esperança para tentar outra vez. Manifesta o poder na terra, na vida dos teus filhos, e que o levanta e anda chegue na vida deles. O tempo de ser carregado já deu. Existe um período de ser carregado, mas existe um período de andar com as próprias pernas. O céu diz uma coisa aqui, o tempo da independência está chegando. Vou repetir isso aqui para pessoas. O tempo da independência está chegando. Você vai ser grato por quem te carregou até aqui. Só que está chegando o tempo de andar com as próprias pernas. Cadê você que toma posse dessa palavra? Aleluia! Tem alguém no nosso meio que ainda não serve a Jesus? Ou que se afastou? Tem um varão ali, Deus abençoe. Tem mais alguém nessa noite? Só para mim te conhecer. Dá um sinal com a mão. O resto todo mundo crente em Cristo Jesus? Deus abençoe. Tem alguém nessa noite que estaria disposto a tentar outra vez? Mas Léo, eu nunca tentei. Eu quero dizer que essa tentativa é a tentativa mais assertiva da tua vida. Servir a Cristo. E se um dia você já tentou e quem sabe fraquejou no meio do caminho, ele é teu pai, está te esperando de braços abertos, só te esperando para te dar uma festa, te dar sapatos novos, colocar um anel no teu dedo, vestes novas, e festejar o teu retorno para a casa dele. Tem alguém nessa noite que queria confessar Cristo? Ou refazer a sua aliança com ele?
Não é nem por força nem por violência. Hoje a semente foi plantada, já vem outra manhã e rega, e ela está dando fruto na obra de Deus, amém? Olha para o teu irmão e diz para ele: tenta outra vez. Não, repete mais uma vez para ele, diz: tenta outra vez. Agora olha para ele e diz: no próximo culto, vem sozinho não. Carrega um paralítico contigo para ter com Jesus. Levanta a mão e aplaude a ele adorando.